Salve meus amigos aqui do canal, um abraço a todos, saudação vascaína. Agora um pouco mais aliviado aqui pela classificação sofrida ontem, né? E assim, realmente eu acredito que por mais pessimista do torcedor vascaíno, eu acho que não esperava que o Vasco fosse se classificar da forma que se classificou ontem contra a equipe do Volta Redonda. Dá para ver que o Volta Redonda é um time que é esforçado, é um time, né, bem treinado, que toca bem a bola, mas é um time limitado tecnicamente, né? E o Vasco ontem fez um primeiro tempo horrendo contra o Volta Redonda, que poderia ter saído do primeiro tempo com uma vantagem muito maior. Poderia ter feito 2, até uns 3-0 ali no primeiro tempo, que dificultaria muito para a gente reverter o placar no segundo tempo. E infelizmente a gente percebe muitas falhas do nosso sistema defensivo, onde o Vasco fica extremamente exposto quando o time adversário contra-ataca. É um time que ataca com muita gente, vai com zagueiros para o ataque, o time fica todo aberto. Então quando o time adversário rouba uma bola e sai em velocidade, faz um lançamento longo, pega ali a gente com as calças na mão e fica muito difícil da gente conseguir realmente se defender. E na maioria dos jogos que nós perdemos ou tivemos maus resultados no passado recente, a gente vai observar que são oriundos de falhas do sistema defensivo, ou por estar mal posicionado, ou por estar mal organizado, defesa aberta, jogador fora do lugar. Então o time do Fernando Diniz, eu já falo isso desde o ano passado, é um time que é um time muito bom, que ataca bem, é um time que gosta de ter a bola, é um time que faz muitos gols, pelo menos ano passado fazia, né? Agora nem tanto, mas é um time assim que produz muito ofensivamente, mas defensivamente falando, o Fernando Diniz até hoje não conseguiu acabar com aquelas falhas do sistema defensivo do Vasco. E isso eu acredito muito a ele como técnico, ele não soube arrumar a defesa vascaína. Vocês viram que chegaram jogadores, né, saíram algumas peças aí que estavam lá e não estavam indo bem, chegaram novos jogadores e o Vasco não melhora aquele sistema defensivo. Então eu entendo que isso tem a mão do técnico diretamente. A gente percebe que pelo jogo de ontem, o último jogo também anterior, a gente percebe que a torcida já perdeu bastante a paciência com o técnico. O próprio Felipe Coutinho, né, que foi também, vem jogando mal, apesar de ser um jogador que tem um renome internacional, que foi muito bem na Europa durante um período. É um jogador que está em baixa, voltou para o Vasco em baixa, em busca de recuperar o bom futebol, até conseguiu, em um certo momento, jogar bem, produzir algumas coisas interessantes, mas é um jogador muito aquém daquele Felipe Coutinho que a torcida espera e que a torcida imagina. A gente tem que entender, é um cara mais velho, é um veterano, já está, né, se tornando um veterano já, então a gente entende também que com o passar do tempo nem sempre a produtividade vai ser tão boa, mas tratando-se de um jogador do nível de Felipe Coutinho, ele ainda está devendo e devendo muito. Um exemplo claro disso aí de jogador que está na casa dos 30 e poucos anos, que a gente teve há pouco tempo atrás aqui, foi o Nenê jogando pelo Vasco. O Nenê veio embora para o Vasco, se eu não me engano, com 34, 35 anos, comeu a bola aqui, foi campeão carioca, conduziu um time aí durante uma sequência invicta de quase 35 jogos, se não me falha a memória, naquele período que o Jorginho foi treinador. Ou seja, é um jogador que voltou da Europa e voltou com sangue no olho, produziu, fez gols importantes, foi um dos jogadores mais relevantes aí no passado recente do Vasco, né? Assim, entre 2015 até 2022, ali mais ou menos, né, pelas passagens que o Nenê teve no Vasco. Então, gente, é importante que o jogador que esteja acima de 30 anos de idade, em primeiro lugar, ao meu ver, ele precisa estar querendo jogar. E a impressão que a gente tem no Coutinho é que parece que o cara desistiu, cara, sabe? Parece que ele tá desanimado. A gente vê o cara perde um gol, sai balançando a cabeça. É aquele cara que faz um gol e não tem aquela vibração, aquela explosão. É aquele cara que vai lá, inflama a torcida, que chama a torcida para ele. Então eu sinto um pouco de falta disso hoje por parte do Felipe Coutinho. Por exemplo, lembrando do Cláudio Spinelli ontem, que fez o gol,
E quando fez o gol, o cara saiu, foi lá, chutou bandeirinha e saiu comemorando feito louco. Então, cara, eu sinto um pouco de falta dessa vibração, cara, num cara como o Coutinho. A gente tinha o Verratti também, que era muito assim, né? Aquele cara que fazia o gol, saía, ia pra galera, comemorava e tal. O Ryan era assim. E, cara, o Coutinho realmente, apesar de ser um jogador, um puta jogador, que eu acho que o Vasco não deveria abrir mão, mas, assim, precisa ser trabalhado e precisa ser entendido o que passa na cabeça dele. Porque talvez ele não deixou isso claro para ninguém ainda, mas talvez a intenção dele também seja encerrar, talvez ele está desanimado do futebol. E se é isso, cara, a gente tem que respeitar a vontade do jogador. O que não pode é o cara entrar dentro de campo, representando uma equipe como o Vasco, ganhando o salário que ganha, que é um salário altíssimo que ele recebe no Vasco, e, cara, entregar o que está sendo entregado. Ele está entregando muito pouco. Ontem o Rojas entrou no segundo tempo e produziu muito mais do que o Coutinho não produziu nos últimos 2 jogos. Então o Rojas está pedindo passagem. Acredito eu que se o Fernando Diniz tiver um pouquinho de coerência, né, ele vai escalar o Rojas como titular nos próximos jogos. Outro também que ainda está devendo muito é o Brenner. O Brenner chegou com a pompa aí de ser um cara que sabe fazer gol e tal, mas, cara, o cara vem tendo oportunidades e das muitas que ele teve, ele guardou apenas uma. Então, assim, é um jogador que realmente eu não conheci, para falar a verdade, e se ele realmente é esse jogador todo que foi comentado, que o Diniz fala, ele está devendo e está precisando mostrar um pouco mais. Então, cara, eu não sei se é físico, se é mental, o que está acontecendo, se é falta de confiança, mas enfim, ele precisa melhorar já, porque ele veio para ser uma solução no lugar de 2 caras que realmente fizeram um gol pra caralho no ano passado. Por exemplo, a gente teve o Verratti, que foi artilheiro da temporada, tivemos o Ryan, que fez muito gol também na segunda metade da temporada passada, e teve ainda, né, a saída do Verratti, do Ryan, e veio também agora o Claudio Spinelli. O Spinelli, ao meu ver, me parece uma opção mais certa para ser titular nos próximos jogos. Por quê? Porque o cara ontem entrou com o primeiro toque que ele deu na bola, ele guardou, fez o gol que a gente precisava para poder se classificar para a próxima fase. E é chato, eu já fiz um vídeo aqui falando disso outro dia, cara. É chato a gente ver um time do tamanho do Vasco, com o orçamento que tem, com a folha salarial que tem, penando para se classificar contra uma equipe de um orçamento infinitamente menor do que o time da gente. Se eu não me engano, se você pegar o salário só do Felipe Coutinho, você paga o salário do time do Volta Redonda inteiro. Entendeu? Então, assim, realmente é uma coisa inadmissível você jogar da forma que jogou ontem contra time pequeno. Jogou bem no segundo tempo? Jogou, melhorou demais, amassou, finalizou mais de 30 vezes, mas aquele negócio, é um Vasco que não consegue também ser efetivo, um Vasco que erra demais, né? Fazer um destaque aqui para o Andrés Gomes, que ontem foi um dos melhores jogadores em campo, mas assim, gente, na parte de finalização precisa melhorar e melhorar muito. Teve várias bolas ali que ele cortou e na hora de chutar ele mandou a bola quase fora do estádio. Então não adianta o cara ser só corredor, velocista e na hora de fazer o gol mais importante que é o gol, o cara não sabe, né? Eu lembro de um tempo atrás o Michael, né? Ex-jogador do nosso rival Flamengo, ele estava dando uma entrevista falando do Jorge Jesus. O Jorge Jesus fez uma crítica para ele, que ele não gostou e tal, mas eu acredito que depois ele entendeu. O Jorge Jesus chegou para ele e falou assim: ó, você é um cara muito bom de bola, você é rápido, você dribla bem, mas você é burro. Aí ele ficou assim meio sentido na hora, mas ele quis dizer o seguinte, que ele não sabia transformar as jogadas que ele criava em gols, de fato. Ou seja, o Michael não fazia gol, ele errava muito e tal. E depois desse período, né, que o Jorge Jesus teve no Flamengo, aí ele foi embora, veio o Renato Gaúcho, o Michael subiu demais de produção, tanto é que foi embora para a Arábia, ficou bem famoso por lá e se tornou um jogador que fazia muitos gols, passou a fazer muito mais gols e produzir muito mais depois desse período. Então, cara, às vezes tem jogadores que precisam de alguém chegar nele e falar: cara, ó, você dribla bem, você é um cara rápido, você nota 10, mas ó, você precisa melhorar a sua pontaria, velho. Como é que você joga de atacante e você não sabe fazer gol, cara? Né? Então a gente precisa realmente
de trabalhar um pouco isso. O time do Vasco, no modo geral, é um time que tem errado muito, tem perdido muitas oportunidades e isso tem custado caro. Nós estamos entregando resultados aí de graça para o adversário justamente porque produz, não marca, o adversário vai lá, tem uma bola e consegue marcar ali, matar um jogo, ganhar da gente de virada, fazer um empate no finalzinho do jogo, como aconteceu com a Chapecoense, por exemplo, que tomou pressão o jogo todo, a gente não fez o gol, no último lance, o cara vai lá, me bate uma falta e faz o gol. Então, é importante que a gente realmente mude a postura se quiser realmente aspirar a alguma coisa. Eu, como um vascaíno extremamente sincero e acostumado a ver os últimos anos do Vasco, meu pensamento é o seguinte: se o Vasco não muda agora a postura, se não muda o comportamento, se não muda a forma de encarar as competições que está jogando, esse ano é um ano que o Vasco está fadado a lutar para poder não ser rebaixado de novo. E ó, falo mais para vocês, esse ano nós não temos nem Ryan, não temos o Verratti no ataque, o Spinelli é um bom jogador, tá chegando aí, o Brenner, fala a verdade para vocês, para mim é mais um coadjuvante do que um jogador que tem potencial para ser essencial nesse time. E assim, se a gente não melhorar e não melhorar muito, a tendência é a gente brigar para poder não cair. E eu não sei se o Vasco teria a mesma possibilidade de chegar numa final de Copa do Brasil de novo, ou até mesmo aspirar alguma coisa relevante em alguma outra competição. Então, se não mudar agora, a coisa vai ficar feia pra gente. E ao meu ver, gente, Fernando Diniz, eu acho que está na hora da diretoria sentar e começar a pensar se compensa manter. Por quê? Porque é um cara que já tem um tempo já, ela vai quase, se eu não me engano, para quase 2 anos, né, se não me falha a memória aqui, um ano e pouco, né, que ele está no time, e o Fernando Diniz até agora realmente não conseguiu fazer algo expressivo nesse time. Chegou na final da Copa do Brasil? Chegou, mas chegou aos trancos e barrancos, cara. E eu, como vascaíno, eu nunca tive, naquela final da Copa do Brasil, eu não criei expectativa que o Vasco ganharia. Por quê? Porque o Vasco chegou lá aos trancos e barrancos, ganhando jogos assim, no aperto, na sorte, ou no último gol, um gol achado no finalzinho do jogo e tal. Pô, é muito bom e tal, é sofrido, mas cara, pra gente que é torcedor, né, e realista, eu via que o Vasco, falei, cara, o Vasco já é freguês do Corinthians em jogos normais. Com o time jogando a bola que tá jogando, é difícil você imaginar que o time tem a possibilidade de ganhar uma final contra um time como o Corinthians, que já é um time do qual ele já é freguês há muito tempo, né? Infelizmente, o Corinthians veio dentro da nossa casa, ganhou da gente, e assim, cara, se você for olhar, naquele período ali, o Vasco já estava numa sequência terrível no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foram 9 jogos, 7 jogos perdendo direto. Ou seja, é um período assim que o Vasco realmente produziu muito pouco, jogou muito pouca bola, e se o técnico não fosse um cara que como se diz assim, né, uma peça de admiração do presidente Pedrinho, eu acredito que o Fernando Diniz já tinha rodado há muito tempo. Ali, se fosse um Fábio Carille da vida, com os resultados que teve, tinha saído. Se fosse um Ramon Dias da vida, com certeza iria ser mandado embora, com certeza. Então agora a gente fica perguntando, cara, será que está compensando manter o Fernando Diniz fazendo esse trabalho mediano que ele está fazendo no time? Eu não sei, cara. Eu acho que talvez seria uma oportunidade a gente parar, olhar para o mercado e analisar, porque nós temos bons técnicos disponíveis. Hoje nós temos aí o Renato Gaúcho, que está sem clube, é um cara que identifica com o Rio, gosta, já treinou o Vasco, já teve boa passagem pelo Vasco. Então, quer dizer, será que não seria uma hora da gente estudar, fazer uma mudança e tentar recuperar esse elenco para a gente realmente aspirar? Porque eu vejo o seguinte: a gente tem um elenco bom, tem boas peças, bons nomes, tá um time mais completo do que no ano passado, com alguns chegados que tivemos, mas eu percebo que o Fernando Diniz parece que perdeu a mão. Ontem, no jogo de ontem, o Felipe Coutinho foi substituído no intervalo, ele não voltou para o banco de reserva, não teve uma explicação por parte do Vasco sobre o porquê disso ter acontecido, pelo menos até esse presente momento que eu estou gravando esse vídeo não teve. E aí fica uma pergunta, cara: o que aconteceu? Onde é que o Coutinho estava? O que houve que o Coutinho não voltou? Ele estava passando mal, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, ele estava emocionado, chorando porque foi substituído e saiu vaiado.
no final do primeiro tempo, seria interessante que alguém do Vasco viesse a público e desse uma declaração sobre o que de fato aconteceu. Por quê? Porque a torcida do Vasco vai no estádio, paga ingresso, a torcida compra um material que, por sinal, né, é um material caríssimo hoje da Nike. A camisa eu acho mais barata do Vasco, o torcedor que vai lá comprar o original, oficial, tudo certinho, paga R$399, num país onde os trabalhadores, na grande maioria, ganham um salário mínimo de 1.600 e poucos reais. Esse é um valor muito, muito alto para as pessoas. E mesmo assim tem gente que vai lá, sacrifica, paga. Por quê? Porque ama o time, porque gosta do time, quer acompanhar, quer ajudar. Mas infelizmente parece que o torcedor gosta do Vasco, mas o Vasco não gosta da sua torcida. Porque ultimamente a gente vem colecionando aí chateações e decepções que realmente não dá para entender o porquê das coisas caminharem da forma que estão caminhando. Então esperamos que o Vasco possa melhorar, que esse cenário possa ser revertido, mas como eu já falei antes, algo precisa ser feito e precisa ser feito agora, porque o Vasco tem que melhorar e já passou da hora de melhorar. Saudações vascaínas. Quem gostou do vídeo, ó, curte aí, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Dá também sua opinião aqui. Você não precisa concordar com tudo que eu falei. Se você quiser opinar, o vídeo está aí, é para isso mesmo, é participativo, para a galera comentar. Então ajuda a gente no canal aí, comentando, mandando um joinha. Mesmo que você não tenha gostado do vídeo, já vai lá, clica se você não gostou também, não tem problema. A gente é importante para ajudar no engajamento aí também. Abraço.